Prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom, vamos para a quinta parte das nossas objeções ao Dr. Rodrigo Silva. Antes, uma pequena observação em relação ao primeiro vídeo desta série aqui, né, onde eu estou objetando o Dr. Rodrigo Silva. No meu primeiro vídeo, por volta ali do minuto 27, acontece uma repetição de todo o vídeo anterior, né? Foi um erro meu aqui na hora de postar o vídeo, né? Eu acabei duplicando o vídeo e por isso o vídeo aí ficou com, se não me engano, 57, 58 minutos, por volta disso aí. Mas no minuto 27, o vídeo é interrompido, né? O assunto é interrompido e tem sequência no vídeo seguinte, que é a segunda parte, tá certo? Muito bem. Olha, para você compreender as minhas objeções, as minhas próximas objeções ao Dr. Rodrigo Silva, você tem que prestar muita atenção no que eu vou te falar agora, tá? Especialmente se você não for um estudante sistemático da Bíblia. Se você não tiver o costume, se você não for uma pessoa acostumada a lidar com as tecnicalidades teológicas, você terá que obrigatoriamente prestar atenção nessa pequena introdução que eu vou fazer aqui agora, porque senão você corre um sério risco de não entender as próximas objeções que eu farei ao Dr. Rodrigo Silva em relação ao seu vídeo onde ele fala sobre livre-arbítrio, ok? Então vamos lá. Essa minha pequena introdução, esse preâmbulo que eu faço agora, está baseado em dois textos bíblicos. O primeiro se encontra em Romanos, capítulo 11, que diz assim, a partir do verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Perceba que nesse texto, o apóstolo Paulo está como que encerrando a primeira etapa, digamos assim, daquilo que ele proferiu nos primeiros 11 capítulos do livro ou da carta aos Romanos. Paulo tem que terminar assim essa primeira etapa, esse primeiro estágio das suas explanações, das suas exposições. Porque qual foi o assunto principal, qual foi o foco principal de Paulo nesses primeiros 11 capítulos da epístola aos Romanos? Qual foi o foco principal? A justificação pela fé em Jesus Cristo como o único meio de salvação. É óbvio que o que eu acabei de dizer agora é uma síntese, né? É uma síntese. O foco dele foi justificação pela fé. E para tratar desse assunto, ele fala de outros assuntos correlatos, mas que são um pouco ainda ambíguos, se apresentam de forma ambígua para muitos, complexa para muitos outros, misterioso ou misteriosos esses assuntos para mais alguns outros, não é? São assuntos complexos, delicados, graves, importantes. Ele trata, por exemplo, da eleição do povo de Israel, ele trata da eleição do novo povo, espiritualmente chamado de Israel por ele, mas é quando ele se refere aos gentios que agora estão incluídos nesse novo pacto, nessa nova aliança, né? Então são assuntos delicados, complexos, mas são assuntos importantes. Assuntos relativos a
vida e morte, bênção e maldição, salvação ou perdição. Então ele tem que encerrar esse primeiro estágio, onde ele trata desses assuntos profundos e complexos, dizendo o seguinte, basicamente se direcionando para possivelmente alguns que tenham achado muito complicado aquilo que ele disse anteriormente, aquilo que ele escreveu ou disse anteriormente. Olha só, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então perceba atenção, preste bem atenção nesses dois conceitos. Sabedoria e conhecimento de Deus. Sabedoria e conhecimento de Deus. Ele está, evidentemente, fazendo aqui agora uma alusão a dois conceitos que estão para muito além da compreensão humana, para muito além da compreensão, inclusive daquele teólogo que se acha melhor e mais gabaritado do que todos. É um assunto que transcende a nossa capacidade de apreensão, de assimilação, de entendimento, de compreensão. Porque ele diz: quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Olha só, esses juízos de Deus, que estão atrelados à sua sabedoria, à sua ciência, são inexplicáveis para o ser humano. O homem, por mais gabaritado do ponto de vista intelectual e científico que ele possa ser, não tem condições de explicar suficientemente a contento Deus. Deus está para muito além da nossa compreensão. Ele vive numa dimensão que é só dele, só pertence a ele. Não temos como penetrar nessa dimensão. O que nos sobra é aquilo que nos foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, que consta na sua palavra, acerca dessa dimensão de Deus, que constitui-se, num grãozinho de areia. Nós poderíamos equiparar essa dimensão do nosso conhecimento a um grãozinho de areia em relação a uma praia gigantesca. Então, os juízos desse Deus sobre quem Paulo escreve são inexplicáveis do ponto de vista humano. Esses caminhos que Deus toma e que Deus abre para que Ele mesmo possa se revelar a nós, esses caminhos são insondáveis. Não há como você sondar, não há como você penetrar. É isso que ele está dizendo aqui. E aí, o outro texto, sobre o qual eu quero refletir rapidinho também, que vai no mesmo diapasão desse aqui, se encontra em Isaías 55, versos 8 e 9. O texto diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Só um minutinho da sua atenção, que eu quero colocar o meu fone de ouvido aqui para saber se o áudio da minha gravação está normal, tá, gente? Eu preciso fazer isso aqui porque eu tenho encontrado alguns problemas com esse microfone que eu estou usando. Ele está tendo alguns problemas aqui. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Agora sim. Ok. Agora sim. O microfone está funcionando normalmente. Então tá certo. Vamos ao texto de Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos, Deus falando através do profeta, os meus pensamentos, diz Deus, não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Olha o verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os seus pensamentos são mais altos, aliás, os meus pensamentos são mais altos
do que os pensamentos de vocês. Pensamentos e caminhos, mais dois conceitos que são comparados aqui. Pensamentos e caminhos do homem, pensamentos e caminhos de Deus. Deus, através do profeta, deixa claro uma coisa: os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são os mesmos pensamentos de Deus e não são os mesmos caminhos de Deus. Aquilo que passa aqui é microscopicamente menor, inferior, medíocre, pobre, pequeno, ínfimo em relação à mente de Deus. Você lembra do questionamento que Paulo faz lá em Romanos? Quem conheceu a mente do Senhor? É um dos questionamentos que ele faz naquele texto. Ele diz aqui em Romanos 11, verso 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Ele está fazendo uma pergunta para nós humanos. É para nós que ele está fazendo essa pergunta. Quem foi que conheceu a mente do Senhor de modo suficiente? De modo cabal, de modo completo, de modo pleno. Quem foi? É uma pergunta para a qual não há resposta. Não há resposta. Por isso, o Senhor, através do profeta Isaías, diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou os vossos pensamentos não são os meus. Perceba isso. O nosso modo de entender, o nosso modo de enxergar, o nosso modo de falar, tudo isso não tem nada a ver com os modos de Deus em relação às mesmas coisas. Diz Deus: os seus pensamentos, os nossos, né? Se referindo aos pensamentos dos humanos. Os seus pensamentos não são os meus. Por que mesmo? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Os caminhos de Deus não são os nossos. O que é um caminho? Não é por onde você anda, por onde você trafega em busca de um alvo, em busca de um objetivo, tentando alcançar um determinado ponto, um determinado lugar, uma determinada posição. Os caminhos aqui não têm essa representatividade ampla. Então Deus está dizendo bem claro: olha, os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como os seus pensamentos e os seus caminhos não são os meus, por quê? Porque os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os seus. Veja que Deus se utiliza, através do profeta, de uma linguagem humana. Caminhos e pensamentos mais altos. Significa o quê? Que os caminhos e os pensamentos de Deus são superiores aos nossos caminhos e pensamentos. Inalcançáveis, inexplicáveis, insondáveis. É isso que Deus quer dizer quando ele diz, aqui no verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Estão entendendo? E por último, para arrematar essa minha introdução, esse meu preâmbulo em relação às próximas objeções que eu farei ao Dr. Rodrigo Silva, eu quero ler um outro texto que se encontra aqui em Isaías. Achei.
Isaías 46, verso 5. Com quem, presta atenção nesse questionamento, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Parece até que Deus quer nos humilhar com isso aqui, não é? Parece até que Deus quer nos espezinhar. Porque normalmente, o que acontece aqui no âmbito terreno, eu não estou falando que isso é regra geral, há exceções, elas existem, estão espalhadas por toda a dimensão da nossa existência. Normalmente o que acontece aqui é que aquele que detém uma maior quantidade, um maior número, um maior grau de conhecimento, de conteúdo científico, a tendência dele é pisar, é espezinhar, é humilhar aquele que não tem. Não é uma tendência muito humana essa, né? De querer se comparar com outro com quem você tem a certeza de que é superior. Não é assim que as coisas são? Não é assim que as coisas são? Então, quando a gente lê um texto desse aqui, Deus, através do profeta, questionando seu povo, e aí esse questionamento transcende as eras e chega até nós também, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Não é interessante isso? Deus está querendo nos espezinhar. Deus está querendo nos esmagar com seu conhecimento, com a sua soberania, com a sua onipotência, com a sua onisciência, com a sua onipresença, com a sua glória, com a sua majestade, com o seu poder. Deus quer nos esmagar? Deus está querendo nos espezinhar? Não, definitivamente não. Onde é que eu quero chegar? Com essa minha introdução, que eu pensei que ia ficar pequena, mas se tornou grande. Onde eu quero chegar? Há dimensões, há espaços, há lugares, há quadrantes, há prismas, há aspectos nos quais nós não podemos transitar ou os quais a gente não tem, às vezes, condição de alcançar, mas para muitos desses aspectos, quadrantes, prismas, dimensões, nós temos que estar atentos, especialmente quando a gente estuda a Bíblia. Porque senão nós corremos um risco de confundir alhos com bugalhos. E é o que faz o doutor Rodrigo Silva quando fala de livre-arbítrio com aquele ar professoral, com aquele ar de quem sabe mais do que todo mundo, com aquele ar de quem está falando algo que é tremendamente novo para todo mundo que o assiste, e com aquele ar de que ele fala sabendo que quem o assiste e quem o ouve é um incauto, é um incapaz, é alguém sem a condição intelectual de alcançar as implicações daquilo que ele fala. Isso é sério, isso é grave. Vamos começar, então, as próximas objeções. Tem muitas aqui ainda, tá? Isso aqui ainda vai longe, essa série onde eu procuro objetar o doutor Rodrigo, que fala sobre livre-arbítrio, ainda vai longe. Eu não sei quantos vídeos eu vou gastar para poder encerrar essas objeções com relação a esse vídeo específico dele. Pode ser 3 vídeos, 4 vídeos, podem ser 5 vídeos. Mas vamos lá. Doutor Rodrigo Silva, abre a sua Bíblia aqui em Efésios capítulo 1. E
quando ele abre a Bíblia em Efésios capítulo 1, eu fico animado. Eu fico animado. Opa, agora ele vai fazer uma exposição do texto de Efésios capítulo 1, que é um dos textos mais profundos da Bíblia. É um dos textos mais profundos da Bíblia. Aí, quando ele abre Efésios capítulo 1, eu já fico animado, pensando que virá daí uma grande exposição do texto bíblico. Mas ele só lê e só procura explicar o sentido de uma palavra apenas. Vamos ler o verso que ele leu? Efésios 1, verso 4. O texto diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor. Bom, o texto, ele só leu o verso 4, ele não adentrou ao verso 5. E aí, o que ele fez? Eu estou pensando que pelo menos ele só observou o verso 4, só indicou o verso 4. E estou pensando que ele vai fazer agora uma exegese do conteúdo que está no verso 4. Aí ele começa e termina falando sobre uma palavra apenas, um termo apenas, que é o termo, como vocês já devem ter presumido, o termo ou a palavra escolheu, referindo-se a nós calvinistas, predestinacionistas, graças a Deus. Ele, evidentemente, se referindo a nós de um modo respeitoso, mas, no entanto, sem, evidentemente, concordar conosco. Ele diz o seguinte: olha, esse texto aqui, para aqueles que aceitam a predestinação, né, que é uma doutrina criada por Calvino, ele disse isso também, né? Doutrina criada por Calvino. A doutrina da predestinação, segundo o doutor Rodrigo Silva, é uma doutrina que foi criada por João Calvino. Pasmem os senhores. Um doutor em teologia afirma, teve a coragem, o disparate de afirmar essa bobagem, essa mentira, né? Então ele, se referindo a nós, calvinistas, predestinacionistas, ele diz: olha, os predestinacionistas vão dizer o seguinte acerca dessa palavra escolheu, desse verbo escolher. Deus escolheu uns e rejeitou outros. É esse o sentido. Ele vai no grego, né? Ele vai, pega lá a palavra, vai no latim, porque ele é muito culto, é um homem culto, de muitos conhecimentos. Vai no latim, depois vai no grego. Olha, a palavra grega para escolheu aqui é tal. Não preciso citar aqui porque não vem ao caso, né? O que importa é o sentido que ele dá ao termo, né? Em alguns casos, um sentido até correto, só a conclusão que é desastrosa. Mas vamos lá. Então ele pega a palavra, escolheu, dá o seu significado, oferece o seu sentido, inclusive, da palavra proveniente do latim, do grego, e diz o seguinte: olha, esse negócio de que os predestinacionistas, os adeptos da predestinação de Calvino dizem que Deus aqui deixa claro que ele escolhe uns e rejeita outros. Olha o que o doutor Rodrigo Silva diz: não vá tanto assim pela tradução. Palavras dele. Não vá tanto assim pela tradução. Ele diz: eklegomai, que é a palavra grega, segundo ele se encontra aqui no texto de Efésios. É interessante porque na minha Bíblia grega, que também presume-se ser ou conter o original grego do Novo Testamento, a palavra que aparece ali, embora tenha o mesmo sentido de eklegomai, é só uma observaçãozinha que eu estou fazendo, não é eklegomai, mas é eklekato. É a palavra no original grego, está aqui a minha Bíblia grega, que aparece ali em Efésios 1:4. Eklekato é a palavra. Mas eklegomai faz parte da mesma raiz. Escolheu, escolher, eleito, elegido,
escolhido, tem o mesmo sentido, tá? É só um detalhe, tá bom? Para fazer com que você entenda uma coisa também. Nós não estamos aqui fazendo cotovelogia. Deixa eu só mostrar uns negocinhos para você aqui, para você perceber isso, que a gente não está aqui brincando, tá? Isso aqui é o volume 1 do Dicionário Internacional do Novo Testamento. Volume 1, olha só, que eu tenho aqui em mãos. Esse aqui é o volume 2 do mesmo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Olha só o calhamaço, esse é o volume 2. E aqui eu tenho o volume 2 do Dicionário Teológico do Novo Testamento. Volume 2. O volume 1 está precisamente aqui. Olha, volume 1 do Dicionário Teológico do Novo Testamento. Então, olha, aqueles que me assistem pensando em me acusar, que eu estou fazendo cotovelogia para poder objetar o doutor Rodrigo Silva, caiam fora. Caiam fora, porque eu não sou um brincalhão quando se trata da palavra de Deus. Eu levo a sério a palavra de Deus, tá bom? Então tá bom. Feito essa observação, vamos ao que o doutor Rodrigo diz acerca do termo eklekato, que é o termo que se encontra, pelo menos na minha Bíblia grega, presumindo-se ser o original grego, mas eklegomai também tem o mesmo sentido, não tem problema, tá? Eklegomai, diz o doutor Rodrigo, não significa só escolher no sentido de rejeitar outros. E aí ele aponta um texto para confirmar o que ele está dizendo, certo? Vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículo 13. Vamos para Lucas, capítulo 6, versículo 13. Lucas 6, 13. Lucas, capítulo 6, versículo 13, diz assim: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Olha só. Por que o doutor Rodrigo Silva utiliza esse texto? Para afirmar que eklegomai, escolheu, escolher, elegido, eleito, escolhido, não significa só escolher, no sentido de rejeitar os outros que não foram eleitos ou que não foram escolhidos, né? Aí ele diz aqui, olha, o mesmo verbo escolheu, que é usado por Paulo em Efésios, aparece aqui, Lucas 6,13. Cristo escolheu dentre os discípulos 12. Significa que os outros foram rejeitados? Pergunta o doutor Rodrigo. E ele continua. Essa questão de tomar a palavra escolha como significando o escolhido foi aceito, o não escolhido foi rejeitado? Não! Deus não rejeitou os demais. Os demais também eram discípulos de Deus. Então, aqui, Lucas 6,13, né? Deus escolheu para uma vocação específica. Ou seja, a explicação dele, até aqui, do Dr. Rodrigo, é correta. Ele, inclusive, arremata de modo correto aqui, olha. Então, aqui, Lucas 6,13, Deus escolheu para uma vocação específica. Eu quero tomar emprestado do Dr. Rodrigo esta afirmação correta que ele afirma aqui, no final de suas reflexões acerca do texto, do seu pensamento, do seu entendimento acerca desse texto de Lucas 6,13, para começar a explicar para vocês isso aqui. Veja, realmente, o que o texto trata, ou seja, o texto transita, ele está numa dimensão, ele está numa circunscrição, ele está num terreno, ele está num prisma, ele aborda um aspecto relacionado a que assunto mesmo? A que assunto mesmo? Que o doutor Rodrigo disse aqui, vocação, uma vocação específica. Para quem não sabe, vocação é o chamado de Deus, tá?
É isso que significa a palavra vocação. É quando Deus chama para a realização de uma determinada tarefa, de uma missão, de um trabalho, enfim. Então, até aqui o doutor está correto, doutor Rodrigo Silva. A questão é, no quesito, quanto ao assunto vocação, eleição, pode não significar a rejeição, como é o caso aqui. Veja, nós estamos, aliás, o texto de Lucas está tratando de um grupo de discípulos. Não se fala do número, não se tem a quantidade de pessoas que seguiam a Jesus e que eram consideradas por ele como seus discípulos. Lucas não trata disso aqui, ele não nos revela isso, o número de pessoas que eram consideradas ou chamadas ou reconhecidas como discípulas de Jesus. Não é essa a questão. Lucas não entra nesse mérito. Mas ele, no entanto, diz o seguinte: quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Então, nesse caso aqui, no caso desta vocação específica, nesse chamado para o apostolado, realmente, doutor Rodrigo Silva, não poderia haver rejeição. Ele escolheu 12 para serem seus apóstolos mais próximos. E não perca a paciência, porque você evoca Judas lá na frente como um dos 12. Daqui a pouco nós vamos falar de Judas. E aí é que a porca torce o rabo mesmo, né? É um ditado que nós gostamos de falar aqui em Goiás quando a coisa fica feia. Então tá. Então nesse aspecto, né, levando em consideração esse assunto, qual é o assunto? O chamado para o apostolado. Não houve rejeição realmente aqui. Não houve. Dentre os discípulos, chamou 12 para ser apóstolos. Não todos. Significa que aqueles que não foram chamados para ser apóstolos estão perdidos? É isso que nós calvinistas poderíamos inferir desse texto aqui? Tenha paciência, né, doutor Rodrigo? Tenha paciência, tenha santa paciência, você que é arminiano, se pensa que nós, calvinistas, poderíamos inferir isso desse texto aqui, né? É subestimar demais a nossa inteligência, não é? É subestimar demais a nossa inteligência e elevar a um grau máximo, né, a suposta inteligência que vocês possam ter. Não é verdade? É muita petulância imaginar que nós calvinistas, desse texto aqui, poderíamos inferir que aqueles discípulos de Jesus que não foram chamados, não foram eleitos para serem apóstolos, estavam perdidos. Claro que não. Foram rejeitados por Deus? Claro que não. É como o senhor mesmo disse, senhor Rodrigo Silva, doutor. Nesse caso aqui, a eleição, a escolha, não significou rejeição dos outros. Por que mesmo? Porque, como o senhor mesmo disse aqui, aquela escolha, aquela eleição, foi uma eleição para uma vocação específica, qual seja a do apostolado. Só existiram 12 apóstolos, 13. Aí um deixa de ser apóstolo, ele é substituído. E aí eu poderia até acrescentar mais um. 12 não. 13 mesmo, porque depois Deus acrescentou mais um. Né? E aí eu não quero entrar no mérito se Paulo deveria ocupar o lugar de Matias ou não. Eu não entro nesse mérito aí. Mas apóstolos mesmos, de verdade, apóstolo mesmo, de verdade, só houve esses aí, mencionados pela Bíblia. Né? Então tá bom, daqui a pouco a gente entra no caso de Judas, onde o doutor faz um malabarismo monumental, uma chicana monumental, né, digna de um estudante de segundo grau que se interessa pela Bíblia. Não é digna de um doutor em teologia, não. Então, gente, até aqui, com relação a Lucas 6,13, o eminente doutor Rodrigo Silva está correto. Agora, não pense que nós calvinistas pensamos diferente aqui, né? O assunto aqui é o quê? Vocação, apostolar. É o chamado para o apostolado, correto? Dito isso, vamos para a próxima objeção. Bom,
Aí o doutor Rodrigo Silva diz: quer ver outra prova de que escolheu, a palavra, né? A palavra escolheu, na Bíblia, nem sempre significa eleger entre um ou mais elementos. Aí ele nos remete para o que mesmo? Lucas 9, aí na frente. Lucas capítulo 9, verso 35. Abra comigo a sua Bíblia aí. Lucas 9, 35. É um texto que descreve aquele momento onde Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E ali se transfigura na presença deles. Eles recebem a visita, digamos, honrosa de Moisés e de Elias ali, né? Diante de quem Jesus se transfigura. Aquela cena maravilhosa, gloriosa, né? Então, aí, diante daquela cena, o Jesus glorioso, né, se manifestando ali, verso 35 diz: e dela, ou seja, houve uma nuvem ali, né, uma nuvem desceu diante da transfiguração de Jesus, e dela veio uma voz que dizia, eu creio que essa voz aqui seja a voz do Espírito Santo, tá? E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Olha, este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Dr. Rodrigo Silva diz acerca desse texto: e aqui eu pergunto aos da predestinação, como eles explicam essa passagem aqui? A palavra eleito aqui em Lucas é só observação, tá? A palavra aqui é eklegmenos, tá? Mas o sentido é o mesmo, é aquele que foi eleito, aquele que foi escolhido, tá? Aquele que foi chamado. E aí Deus dizendo, o Espírito Santo dizendo, esse é meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Então, o doutor desafia aqui, nós, predestinacionistas, ele nos desafia dizendo o seguinte: e aqui eu pergunto aos da predestinação como eles explicam essa passagem aqui. O mesmo termo que Paulo usa em Efésios, Lucas usa nessa passagem aqui. É o mesmo termo grego, é o mesmo verbo grego. Ora, se Cristo é o filho escolhido pelo Pai, quem é o filho rejeitado, que estaria em pé de igualdade com Cristo para ser escolhido? Até onde eu saiba, de acordo com João 3,16, Cristo é o único Filho de Deus, né? O unigênito, né? Se Cristo é o único Filho de Deus, como é que aqui Deus fala que ele é o Filho eleito, escolhido? Então, você está vendo que pela Bíblia não basta ficar pegando a palavra eleito e escolhido e falar assim: se Deus escolheu, é porque tem outros que ele não escolheu. Se ele não escolheu, é porque ele rejeitou. Se escolha significa eleição entre dois ou mais, quem foi o filho rejeitado pelo Pai? Sendo que Jesus é o Filho único de Deus. Essa é a pergunta capciosa, enganosa, ardilosa, falaciosa do Dr. Rodrigo Silva. Eu não caio nessa falácia do senhor, Dr. Rodrigo Silva. Eu não aceito essa sua pergunta, porque essa sua pergunta, ela induz ao erro. E eu vou provar para você aqui agora, doutor. Eu vou ter que explicar para um doutor em teologia por que essa pergunta dele é falaciosa. Eu rejeito essa sua pergunta aqui. Essa sua pergunta é uma armadilha, como dizem os mexicanos, é uma trampa. Não passa de uma trampa. Você é desonesto até quando faz as perguntas. Ou você é um ignorante em relação a determinados assuntos. Esse assunto aqui
Olha só, doutor, eu acho que eu vou ter que ensinar você, né? Então vem cá, ó. Pss, escuta aqui, ô doutor, presta atenção aqui desse mendigo evangelista aqui. Eu sou um mendigo evangelista diante da sua excelência. Você é doutor, eu não, né? Male, eu tô aqui batalhando no meu cursinho de bacharelado em teologia, mas ainda tô no caminho, né? Então tá bom, deixa eu te mostrar, deixa eu te falar uma coisinha, o seu Embromation, seu Mr. Embromation. Deixa eu falar uma coisinha para você. Esse texto aqui é um texto relacionado a que assunto? Não é cristologia. E a cristologia não está intimamente relacionada à redenção, à salvação, à eleição? Está. O próprio texto indica isso. Por quê? Porque Jesus, veja bem, Jesus não precisava de um concorrente, de alguém que pudesse ser tão divino quanto ele, que estivesse vivendo na companhia dele e do Pai, para que ele pudesse ser escolhido ao invés desse outro. Essa pergunta sua é ardilosa. É uma pergunta ardilosa, tá? Eu não caio nessa sua pergunta. Agora, vamos entender o porquê que Jesus foi eleito. Você já ouviu falar, ô Rodrigo Silva, num negócio chamado Evangelho Eterno? Você já ouviu falar nisso? Hã? O Evangelho é eterno, né? Ou seja, ele foi elaborado, ele foi pensado, ele foi imaginado, ele foi projetado na eternidade pretérita, quando nada havia ainda, quando Deus não havia criado nada ainda. E aí eu tenho toda a liberdade para falar com você, doutor Rodrigo, porque você crê no mesmo que eu, Trindade. Você crê na existência pessoal de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assim como eu também creio. Então, segundo Salmos 90, nesta dimensão divina, nesta dimensão do divino, quem somente existia, doutor Rodrigo Silva? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, de comum acordo, estou usando palavras pobres para falar de algo grandioso, infinito e eterno, não é? Estou usando palavras medíocres e pobres, mas eu não tenho outras, não é? Eu não venho do céu, não venho de outro planeta, não tenho linguagem especial, então eu tenho que me utilizar das palavras que eu conheço. Pai, Filho e Espírito Santo concertaram entre si criar e, ao criar, redimir a raça humana, porque dentro do plano maior dele, ele permitiria a existência do mal, senhor Rodrigo, coisa com a qual o senhor não concorda, não é verdade? Ele permitiria a existência do mal. Ele predeterminaria permitir a existência do mal. Ele decretaria permitir a existência do mal. Daí a razão de um evangelho eterno, não é verdade? Porque, senão, qual a razão de existir um evangelho se não há nada de mal nesse universo que Deus vai criar? Porque ele determinou criar anjos e tudo que existe nos céus, inclusive depois a terra. Ele determinou criar todas as coisas. E ao determinar criar, ele, como Deus soberano que é, na companhia do Espírito Santo e daquilo que ficou consignado ou convencionado chamar de filho, porque também filho, originalmente, essencialmente, ele não era, né? Porque nós sabemos disso. Então, convencionou-se, a partir desse instante, é óbvio que eu estou falando em termos daquilo que a Bíblia nos permite falar. Não estou fazendo cotovelogia, nem elucubrando aqui, não. Não estou fazendo isso. Então, dentro daquilo que foi convencionado pela teologia, o filho recebe, inclusive, essa nomenclatura, né? Essa chancela de filho, não porque ele foi criado, como muitos pensam, inclusive erroneamente, né, doutor?
como muitos pensam, inclusive, né? Os unitaristas pensam que Jesus foi criado num tempo tão eterno, na eternidade, tão pretérita, tão distante, que ele se parece com Deus, né? Mais ou menos assim. Não é verdade? Não, não nesse sentido. Ele não foi criado. Ele já existia com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele possui vida original em si mesmo, coisa com a qual você concorda. Só que, para criar e colocar em prática, para desenvolver o seu plano, que ele chamou de evangelho eterno, ele teria que o quê? Ele teria que eleger uma pessoa da divindade para cumprir o seu propósito de resgate dessa humanidade que ele viria salvar. Certo? Então veja, como o assunto é profundo, como o Senhor está tratando de uma coisa profunda, com muita irresponsabilidade. Muita irresponsabilidade. Não pense você que essa sua pergunta é uma pergunta inteligente. Agora eu vou mostrar para você por que a eleição para a salvação desses muitos que Deus veio salvar está fundamentada nessa eleição aqui, ó. Só existe eleição para os muitos que Deus veio salvar, doutor Rodrigo Silva, porque antes dessa eleição houve essa aqui, ó, mencionada pelo Senhor, mas com ares professorais de quem está dominando o assunto e que vai pegar agora os calvinistas, que são idiotas, que são burros, né? Esses calvinistas que não estudam a Bíblia, que são contraditórios, que são incoerentes, predestinacionistas malucos, não é? Não é isso que o senhor pensa? Não é isso que o senhor pensa? Essa pergunta sua é uma pergunta idiota. Perguntinha idiota. Não é digna de você, não seria digna de você, mas infelizmente você fez essas perguntas todas em relação a esse tema aqui. Escuta uma coisa aqui, doutor. Vou te mostrar por que a eleição para a salvação de muitos, ela depende desta eleição aqui de Jesus. Jesus foi eleito o quê mesmo? Filho. Primeiro ele foi feito filho. Esse conceito de filho o senhor sabe muito bem que é estranho à divindade. Estou falando do ponto de vista original. Não existe filho e não existe pai. Por quê? Porque o pai da teologia, existe o pai e o filho na teologia. Mas o senhor sabe que a teologia é uma convenção humana. Não existe originalmente, essencialmente o pai e nem existe essencialmente, originalmente o filho. Não estou falando que o pai não existe, que o filho não existe. Pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo? Existem 3 pessoas da divindade, certo? Mas uma não é essencialmente pai e a outra não é essencialmente o filho. É isso que eu estou querendo dizer e o senhor sabe muito bem a que eu estou me referindo. Porque o senhor também tem muito conhecimento acerca de muitas coisas dentro dessa área da cristologia. Então, até a nomenclatura de filho, ela passa a existir a partir do instante em que Deus coloca em desenvolvimento o seu plano. A partir de quando mesmo? A partir de quando ele começa a criar. Deus, então, começa a criar. E quando ele cria, quando ele inicia, quando ele dá o start da criação, o plano do evangelho eterno é colocado em prática. E este ser da divindade, agora que foi eleito, ele é feito como filho, ele é considerado como filho, ele é chamado de filho, filho de Deus, e Deus agora é o Pai. É aquele que concebe, né, esse filho, certo? Você sabe muito bem o que eu estou falando, você sabe que eu não estou tergiversando, que eu não estou falando nada em contrariedade àquilo que nos foi revelado. Vamos lá, olha aqui Efésios, o texto que o senhor deveria fazer uma exegese, o texto pelo qual o senhor só passou de forma rápida e superficial, lendo apenas e tratando de explicar apenas um termo, uma palavra de um único versículo, de um capítulo que é um dos capítulos mais preciosos e mais profundos da Bíblia, e eu vou ler agora e mostrar para o senhor por que Jesus foi eleito, mesmo não tendo um concorrente. Alguém poderia dizer assim, mas e o Espírito Santo? Isso aqui é outro detalhe. Tá? Não vamos entrar nesse
nesse campo, nessa dimensão, não. Não vamos nos meter a besta de entrar na dimensão de Deus e querer enfiar Deus, né, dentro daquilo que não nos foi revelado, certo? Aquilo que a revelação nos permite pressupor, a gente pressupõe com muita calma, com muita responsabilidade, mas, ó, tirando as sandálias da arrogância e da prepotência dos nossos pés. Vamos lá, Efésios 1, a partir do verso 3, doutor Rodrigo, para o senhor entender as razões pelas quais Jesus foi eleito. Primeiro foi chamado de filho, né? Primeiro chamado de filho e depois eleito. Eleito para quê mesmo? Eleito para quê? Essa é a pergunta, né? Olha aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. De que modo, doutor Rodrigo? De que modo que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais? De que modo esse Deus, que é colocado aqui como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou? De que modo, doutor? De que modo, doutor? Olha aqui, em Cristo, em Cristo. É nessa pessoa que nós recebemos as bênçãos de Deus. É nela. Olha só, continua. Verso 4, o verso que o senhor leu e não explicou. Antes da fundação do mundo, que parte de antes da fundação do mundo o senhor não entendeu, doutor Rodrigo? Ou o senhor fez questão de passar por cima disso, deste pequeno detalhe, que na verdade é muito profundo, não é? Porque o senhor não tem como explicar isso aqui. Agora, eu é que estou perguntando para você, doutor Rodrigo. Eu quero ver como é que você sai dessa aqui. Porque foi antes da fundação do mundo, doutor Rodrigo. Ou o senhor não crê na palavra que o senhor está lendo? Ou o senhor é seletista, é seletivo em escolher apenas aquelas palavras que lhe interessam e que aparentemente vão convergir para emplacar aquele entendimento que o senhor quer emplacar. O senhor não está lidando com incautos aqui no YouTube, não, doutor Rodrigo. Presta atenção. O senhor não está lidando com incautos, não. Respeite a sua audiência. Respeite a sua audiência, tá? Então, vamos lá. Antes da fundação do mundo. Isso aqui não tem sentido para você, não? Tem sentido para você, não? Se não tem sentido, por que você acredita num negócio chamado Evangelho Eterno? Hã? Se não tem sentido o antes da fundação do mundo, por que você acredita num negócio chamado Evangelho Eterno? Hein? Continuemos. Antes da fundação do mundo é uma observação, é uma afirmação rica em significado e em sentidos. Deus nos escolheu por nossa conta. Antes da fundação do mundo, Deus colocou o seu nome no livro da vida, doutor. E aí eu creio nisso mesmo. Eu não estou sendo irônico, não, com ninguém, muito menos com você, doutor. Eu creio que Deus colocou o seu nome no livro da vida. Eu creio. Creio que você seja um homem de Deus. Eu creio. Então, Deus, antes da fundação do mundo, colocou o seu nome no livro da vida, coisa que você não acredita, né? Eu sei que você não acredita. Por causa de você mesmo? Porque ele previu que você seria mais santo que os outros, coisa que você não é e nunca foi. Eu também não sou e nunca fui. E jamais serei, do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano. Né? Nessa dimensão, nem eu, nem você, nem eu, nem você, seremos os santos que Deus idealizou que nós pudéssemos ser. Nem eu, nem você. Será que foi por você? Foi por você, ô doutor Rodrigo, que Deus te elegeu antes da fundação do mundo? Colocou o seu nome no livro da vida? Foi por você? O que o texto sobre o qual você não debruçou, passou por ele rápido como um raio, rápido como um relâmpago, né? Correndo dele como o diabo foge da cruz? O que o texto está dizendo? Para explicar Lucas 9,35, onde aquela voz do Espírito Santo de Deus afirma que Jesus foi o eleito de Deus. Mas para que mesmo? Essa é a pergunta. Não é porque não havia, ou porque havia, supostamente alguém
né, comparado a ele, equivalente a ele em termos de caráter, de personalidade, que pudesse concorrer com ele nessa eleição? Você sabe muito bem disso, né? Sua pergunta é uma pergunta destituída de sentido, né? É uma tramóia a sua pergunta. Então vamos lá, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Então, pera lá, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Quer dizer que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está nos dizendo que a eleição se dá, mas não por nossa própria causa, sim, mas se dá por causa de quem mesmo? Por causa daquele que lá na eternidade foi eleito para nos salvar. Esse a quem Pedro, e você sabe muito bem o texto que eu vou citar agora de memória, eu não vou lá para ganhar tempo, você sabe muito bem que esse a quem o apóstolo Pedro disse que foi conhecido antes da fundação do mundo. Não é verdade, doutor Rodrigo? Esse Jesus a quem Paulo se refere aqui em Efésios não é o mesmo Jesus a quem Pedro se referiu como tendo sido conhecido antes da fundação do mundo? Hein? Não é? É. Por que o antes da fundação do mundo de Pedro tem valor e o antes da fundação do mundo aqui em Efésios, em Paulo, não tem valor? Não teria valor para você, doutor Rodrigo. Então veja, Deus nos escolheu, não foi por nossa causa, não foi porque Ele previu que eu seria um santinho, porque eu, na verdade, eu sou um santo do pau mais oco do mundo, assim como você também é, doutor Rodrigo. Eu sou um santo do pau oco, tanto quanto você é, nós estamos no mesmo nível. Nós estamos no mesmo nível. Veja que eu estou discutindo com você teologia, Rodrigo. Teologia, não estou discutindo caráter, defeitos de caráter, ou superioridade de caráter. Não, eu não entro nesse mérito. Não entro nessa bola dividida, de jeito algum. Então vamos lá, continuemos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Olha só, Deus nos escolheu nele, em Jesus, porque nós seríamos alguma coisa? Não, ele é o contrário. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então quer dizer que Deus, primeiro, antes da fundação do mundo, nos escolheu em Jesus. Por que Ele nos escolheu em Jesus? Porque Jesus foi o primeiro eleito. O representante da raça eleita. Adão foi o representante de toda uma raça que caiu. Agora, Jesus é o representante de um povo eleito, doutor Rodrigo. É por isso que ele foi eleito. Ele foi eleito como representante de um povo eleito. Nós fomos eleitos nele e não por minha causa. Porque eu sou um santo do pau oco assim como você é. E eu não sei por que foi que Deus me escolheu. E não sei, também não saberia dizer por que foi que Deus te escolheu, doutor Rodrigo Silva. Não saberia dizer. Nós dois somos santos do pau oco. Nós não merecíamos a escolha de Deus, essa eleição maravilhosa de Deus sobre nós. Esse chamado à vocação, essa vocação de Deus sobre nós. Nós não merecíamos isso. Aí o texto diz, ainda no verso 4, que foi mal dividido, você sabe disso aqui. Esse verso 4 foi mal dividido, eu deveria encerrar aqui. Irrepreensíveis, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O verso 4 tinha que se encerrar aqui, né? E em amor, olha, em amor, presta atenção nisso aqui, doutor Rodrigo. Em amor, nos predestinou para ele. Para ele. Veja que Deus é o sujeito dessa história. E por conta de Jesus, que foi o primeiro eleito, ele agora elege um povo. Mas elege não por conta desse povo, não por conta daquilo que esse povo seria. Não, ele elege por conta do que o filho eleito seria. Aí, olha só, em amor, nos predestinou para ele. Ou seja, Deus nos predestina para ele mesmo, doutor Rodrigo. Através de quem? Através do eleito Jesus.
E predestinação não é a coisa de João Calvino, não, doutor Rodrigo Silva. Põe isso na sua cabeça. Larga de bobagem, larga de ficar mentindo. Você não tem dignidade, não? Eu sei que você tem. Estou te provocando aqui agora. Então, larga dessa história, larga dessa bobagem de falar que a doutrina da predestinação foi criada por João Calvino, quando não foi. Doutrina da predestinação é divina, meu filho. É divina. E olha, é porque Deus nos amou e nos ama e continuará nos amando para sempre, forever. É que houve predestinação. Predestinação não é algo que surgiu ou não é algo que depõe contra o santo caráter bondoso, amoroso e misericordioso de um Deus onipotente, onisciente, onipresente e soberano, não. Predestinação é algo que está relativo, associado ao seu amor por nós. É isso que a palavra está dizendo aqui, doutor Rodrigo. É isso que você deveria estar fazendo com a palavra, uma exegese verídica, acurada da palavra de Deus. Porque talento para isso eu sei que você tem. Só não tem ainda esse conhecimento que eu estou te passando aqui agora. Seja humilde em aceitar que você desconhece isso aqui. Não fique inventando mentiras, não. Não fica inventando historinha, bobagem, não. Aquilo que você fala que é correto, eu admito. Eu admito que é correto. Aqui ele falou correto, aqui ele afirmou algo que é correto, aqui ele aconselhou de modo correto, aqui ele orientou de forma correta. Agora, o que está errado, não tem como eu falar que você está correto naquilo que você está errado. Verso 5, então, continuemos. Olha, em amor nos predestinou para ele, né? Deus nos predestina para ele mesmo. Né? Ou seja, a nossa origem é Deus e o nosso destino é Deus. Para sermos adotados como seus filhos. Doutor Rodrigo, pelo amor de Deus. Você que usou aqui uma ilustraçãozinha do navio, atribuindo essa ilustração a nós calvinistas. Eu não sei se realmente foi um calvinista que usou essa ilustração estúpida do navio, né, para falar de predestinação. Não sei quem foi, mas quem foi... Pensa desse tamanhozinho aqui, ó, tem um cérebro de feijão. Se for calvinista, ou seja, quem for, tem cérebro de feijão, tá? O que importa é o que a palavra diz, não é a ilustraçãozinha, não é a analogiazinha do naviozinho correndo para um determinado destino e de alguém que desce do navio antes, sem alcançar o destino. Tem nada a ver com isso, doutor. Vamos para a palavra. E aí a própria palavra utiliza-se de uma o quê? De uma analogia. Uma metáfora. Olha, e que metáfora é essa? Olha, nos predestinou para ele, para sermos o quê? Adotados como seus filhos. Adotados como seus filhos. Olha que coisa interessante, Rodrigo. A adoção. Para sermos adotados como seus filhos. Não sei se você já adotou alguma criança alguma vez, Rodrigo. Agora eu falo sério. E não me venha com churumelas, porque isso aqui é uma analogia bíblica. Isso aqui não é uma analogiazinha de um comedor de feijão que tem um cérebro desse tamanho aqui, não. Isso aqui é uma analogia bíblica. É Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, utilizando-se de uma analogia. A analogia da adoção. Nós fomos adotados, meu querido. O que significa isso? Significa isso, que nós somos escolhidos, nós somos eleitos. Quer você queira, Rodrigo, quer não. Você foi adotado, eu fui adotado. Eu concordo com a Bíblia. Quem é que adota quem, no caso da adoção? Quem é que escolhe quem, no caso da adoção? É o menino? É a criança? É a menina? É a criança que escolhe o pai? Ou é o pai que escolhe a criança? Hein, doutor Rodrigo? Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é Bíblia. Isso aqui não tem nada a ver com ilustraçãozinha fajuta de meia tigela, que supostamente possa ter sido engendrada por um calvinista. Se foi, é um cérebro, um calvinista cérebro de feijão, desse tamanho. Eu estou me reportando à palavra de Deus. Se você não considera todos os detalhes da palavra de Deus, problema seu. Porque você, eu já sei que você é seletivo. Alguns você considera, aqueles que lhe convém. Convém para a sua defesa da teologia falida que você defende, que é a teologia da Igreja Adventista. Então vamos lá.
nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Por meio de quem mesmo? Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Eu fui escolhido, Rodrigo. Eu fui eleito. Sim. Você também foi, muito embora você não reconheça? Sim, mas por conta de Jesus. Você foi adotado, meu filho. Você não teve a prerrogativa de escolha. Você não teve essa prerrogativa. No entanto, isso não significa que Deus chegou perto de você, meteu o pé na porta do seu coração e falou: vem cá, Rodrigo, vem cá, e te agarrou pelo colarinho e falou: você é meu. Não, Deus não fez isso. Porque é isso que você e toda a sua turminha de arminianos desonestos, porque nem todos os arminianos são desonestos. É isso que você e toda a sua turminha de arminianos desonestos procura atribuir a nós, né? Que nós, por conta daquilo que nós defendemos, Deus tem que ser considerado como arbitrário, ditador, tirano, despótico, não é verdade? Mas não, olha, adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Foi o propósito da vontade de Deus que determinou essa adoção, essa escolha. Não foi porque eu seria um santinho, perfeitinho, bonitinho. Verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em quem? Graça que ele nos concedeu gratuitamente. Paulo tem que ser tautológico aqui. Graça gratuita. Mas que ele nos concedeu em quem? No amado. Quem é esse amado? O mesmo eleito. Por conta de quem agora nós somos adotados, nós somos escolhidos, nós somos eleitos. Não por nossa causa, mas por causa dele, por causa do eleito, do primeiro eleito, do eleito primordial. Ou você não reconhece isso, doutor Rodrigo Silva? Verso 7. Nele, olha, mais uma referência a Cristo, o primeiro eleito. Nele, é nele que nós temos a redenção. Fomos comprados, redimidos, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Mas sabedoria e entendimento humanos? Não, divinos. Verso 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Veja que tudo aqui é vontade de Deus, tudo aqui é propósito de Deus, mas em Cristo, né? Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, o primeiro eleito, o eleito primordial, o eleito primogênito, o eleito primeiro. Ele nos apresentou em Cristo de fazer convergir o quê? Em quem? Nele. Convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Verso 11. Em Cristo fomos também feitos herança, Rodrigo. Nós somos agora herança, mas por causa nossa, por nossa causa mesmo, da nossa suposta santidade? Não, por causa da eleição de Deus, da escolha soberana e gloriosa de Deus. Porque Deus nos elegeu em Jesus, por conta daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus fez, por conta da sua morte horrenda na cruz, por conta da sua ressurreição e por conta de onde ele está hoje, Rodrigo, nos lugares celestiais, nos representando. É por isso que agora nós também somos herança. Somos herança, nós fomos feitos herança. Não fomos nós que nos construímos como herança, mas nós fomos feitos heranças por Deus. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós fomos predestinados sim, Rodrigo. Não é porque João Calvino disse, não é porque João Calvino supostamente construiu, como disse você, de forma mentirosa a doutrina da predestinação. Não é por conta disso, não. É por conta do que mesmo? Do propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É por conta disso. A fim de sermos, verso 12, para louvor da sua glória,
sempre a glória de Deus, não a nossa, sempre a glória dele, sempre a glória dele. Eleição, escolha, adoção, herança, sempre nele, sempre em Cristo Jesus, sempre por meio dele, para a sua glória, a glória de Deus. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, Paulo se referindo agora aos gentios efésios, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito, verso 14, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito é o penhor da sua propriedade. É o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Você, Rodrigo Silva, é propriedade de Deus? Eu falo do ponto de vista salvífico, muito embora você não reconheça isso. Do ponto de vista salvífico, você ainda tem aquela ideia idiota, imbeciloide, de que você pode perder a sua salvação, e é isso que você vai dizer no seu próximo argumento, quando você trata de falar de Judas. Como esse vídeo ficou longo demais, eu vou deixar para falar sobre Judas no próximo vídeo, tá bom, Rodrigo? Mas olha, não encerrei aqui não. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda que eu quero falar sobre esse vídeo do Rodrigo Silva sobre livre-arbítrio. Tem muita coisa, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o argumento do Rodrigo Silva que fala da questão de Judas, com aquele ar professoral que ele tem, como se estivesse dizendo algo inusitado, algo que ninguém sabe, ou então algo novo, algo espetacular, algo do qual calvinistas e predestinacionistas não poderão escapar. Agora eu quero ver como é que eles vão sair disso. Espere e você verá. Tá bom, doutor Rodrigo? Bem-aventurado você que assistiu esse vídeo até agora. Que você seja abençoado, não por minha causa, não por causa daquilo que eu supostamente esteja fazendo de bom aqui. Que você seja abençoado, mas abençoado de verdade, por esse Deus maravilhoso que nos elegeu, porque primeiramente elegeu Cristo como nosso representante. Somos eleitos de Deus, sim. Escolhidos de Deus, sim. Para a sua honra e para a sua glória, mas em Jesus. Então eu rogo essa bênção de Deus, esse Deus soberano, maravilhoso e amoroso que nos predestinou em Cristo, sobre você que assistiu esse vídeo até agora. Receba essa bênção, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.